Bom dia, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer realmente muito o convite da Fundação Vanzolini, da Marilene, de poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da nossa visão, do que o CPQD vem fazendo, do que a gente vem construindo com um ecossistema também. Como a gente já foi falado muitas vezes, não dá para fazer nada sozinho, ainda mais do jeito que as coisas estão rápidas e fragmentadas como é hoje. Então, é apresentar um pouco a nossa visão e um pouco do que a gente está fazendo lá na prática a respeito de IoT e cidade inteligente. A gente acredita muito, a gente vem trabalhando nisso, até pela complexidade do ecossistema, que não dá para fazer nada sozinho, então inovação aberta, ou seja, inovar junto com os parceiros, é o que tem funcionado melhor. E a gente entende que isso é uma base forte para construir as cidades mais inteligentes. Eu não sei se todo mundo conhece o CPQD. O CPQD é um centro de inovação, ficamos lá em Campinas. Eu costumo colocar todo mundo, às vezes, é o CNPq. Não, é um pouco diferente, então não é o CNPq, é o CPQD. Mas, seguindo, a gente desenvolve algumas competências internas para poder realmente desenvolver tecnologia e transferir para a indústria. Então, aqui estão algumas áreas core de competências que a gente busca desenvolver a nossa equipe, a nossa expertise para poder entregar isso como valor no ecossistema. Então, conectividade, internet das coisas, inteligência artificial e, mais recentemente, blockchain. Mas a pergunta eu acho que toda vez vem essa pergunta, cada um tem uma visão, mas colocar o que é cidade inteligente? Se a gente for perguntar aqui, cada um tem uma visão do que é cidade inteligente. Então, para tentar traduzir isso, pelo menos segundo a nossa visão, eu realmente coloco depende. Depende do quê? Depende de quem eu estou falando. Eu estou falando com um fornecedor de tecnologia, de solução para a cidade, ele tem uma visão de proposta de valor, ele tem um interesse, uma visão disso. Eu estou falando do gestor público, ele pensa de outra maneira do que é a cidade inteligente para ele, o que ele está buscando com isso. E tem o cidadão, que daí reúne todo mundo, né? Todo mundo é cidadão, seja fornecedor, seja gestor público, seja professor, todo mundo é cidadão. O que a gente, como cidadão, espera como cidade inteligente? Então, olhando da perspectiva da indústria, da empresa, da iniciativa privada, cada um tem o seu nicho, foram apresentadas diversas soluções, atacando problemas diferentes, conforme a expertise de cada indústria, mas integrando sistemas urbanos para resolver problemas específicos, e cada um com o seu nicho de tecnologia, com o seu nicho de expertise. Pensando na visão do gestor, eu acho que cada vez mais a ideia é essa, é fazer mais com menos. É produzir, é dar conta do crescente volume populacional, a questão de todo mundo vivendo na cidade, todo mundo precisando de conectividade e não ter, todo mundo precisando de saúde e não ter, e o recurso continua o mesmo, se não cada vez menor. Então, a urgência é de encontrar maneiras de fazer mais com menos. E, como já foi colocado, dado aberto, plataformas abertas, são maneiras, são caminhos que estão sendo desenvolvidos para que isso aconteça. E o cidadão? O que eu quero é sair de casa com segurança. Quando eu penso em segurança, não é só a segurança do mocinho bandido, é a segurança de não passar por uma área alagada, é a segurança de encontrar de um buraco na via, é a segurança de encontrar a saúde onde eu preciso, onde eu vou precisar, onde eu vou buscar. Então, o que a gente precisa, o cidadão, ele quer uma maneira mais fácil de viver na cidade, uma maneira de encontrar os serviços públicos a hora que é necessário, uma maneira que seja democratizado todo acesso a esses serviços e que eu não perca 2 horas num trânsito, principalmente em Campinas. Eu fico em Campinas. Campinas é difícil falar que eu vou perder 2 horas no trânsito. A gente fica bravo com 20 minutos, 15 minutos, a gente começa a sair do sério. Mas aqui não, aqui a gente perde 1 hora fácil. Então, é isso que o cidadão quer, ele quer maneiras de mobilidade que intensifiquem a mobilidade, valorizem o meu tempo, que eu não perca tanto tempo para chegar
aonde eu preciso chegar e também não me esfolem em termos de recursos, né? Não adianta eu ser rápido, mas eu não ter dinheiro para pagar aquilo. Então, uma cidade inteligente é uma cidade que saiba equilibrar as demandas, pelo menos eu classifiquei aqui em 3 tipos de atores, mas é que saiba equilibrar isso de maneira a construir um ambiente onde se possa empreender com mais tranquilidade, onde se possa fazer a gestão e orquestrar os recursos, que são poucos, mas agregando e levando serviço a todos, e que o cidadão consiga viver de maneira sustentável, de maneira saudável e segura, e consiga fazer suas atividades sem grandes riscos, como a gente vive hoje. Isso não acontece da noite para o dia. Eu acho que é uma jornada que tem que ser construída. Aqui tem alguns passos, mas eu não acredito que esses passos são lineares. Isso é um vai e vem, são ciclos que vão acontecendo, e a cada ciclo, cada um desses milestones vão sendo melhorados, vão alcançando novos níveis, mas eu acho que sempre passa por ter uma infraestrutura aberta, conectividade, acesso à informação, os dados de maneira disponíveis para pesquisa, para a empresa, para startups trabalharem esses dados, IA e Analytics. Sem isso, para que existe a internet das coisas? Para que eu vou coletar milhões de dados de sensores se eu não vou conseguir processar? Isso a gente já faz. Coletar muito dado e não saber o que fazer com ele é o que a gente mais faz, e faz bem isso. A gente precisa começar a trabalhar e ter realmente gente estudando como estruturar e analisar esses dados para dar respostas em tempo hábil e ter alguma ação coordenada. E quando a gente pensa em cidades, ações coordenadas podem salvar vidas. Pode ser uma ação coordenada de defesa civil, pode ser uma ação coordenada em saúde, em mobilidade, em segurança. Então, a gente precisa realmente de saber como lidar com esse volume de dados que já chegam e vão aumentar cada vez mais. A questão... Opa, não era isso que eu queria. A questão de inovação e aceleração, a gente precisa dar espaço para a inovação. A gente vê que as startups são as que mais são ágeis nesse processo de inovação. Elas não têm um legado para segurar, mas elas precisam de suporte para isso, e suporte de grandes empresas, de fundos de fomento. Então, precisa acelerar a inovação para a gente realmente chegar ao ponto de ter soluções que vão transformando a nossa vida cotidiana nas cidades, e as cidades vão se tornando mais inteligentes. Agora, falando um pouco de como que a gente tem trabalhado tudo isso, se é assim que a gente está pensando, como a gente vem trabalhando. Aqui é uma iniciativa que a gente está com a Prefeitura de Campinas como um piloto, onde a gente tem algumas organizações reunidas. Não é fácil reunir tanta gente com interesses diferentes, mas a ideia é trabalhar um ecossistema com estruturas diferentes, objetivos diferentes, mas a gente tentou encontrar o que é comum. O que é comum a todo mundo? A demanda que a Prefeitura de Campinas criou um planejamento estratégico, Campinas Cidade Inteligente, com a colaboração de diversos atores também, da academia, indústria, governo, e a ideia é a gente colocar isso na prática, mesmo que seja a conta-gota, mas colocar isso na prática. Aqui são alguns dos projetos que o CPQD veio desenvolvendo, olhando a questão aí de internet das coisas e cidade inteligente. Então, desde uma estação meteorológica de baixo custo, para ser possível espalhar na cidade. A Pluvion, ela tá, acho que tem umas 90 ou 80 estações aqui em São Paulo. A gente tem 10 instaladas em Campinas, eu vou mostrar. E com o piloto do BNDES, agora a gente vai ampliar para 90, e a ideia é... Oi, não? Oi? Desculpa. Ah, sim, é verdade. Não, eles são fantásticos, o pessoal é bacana. Aqui foi um encadeamento produtivo também interessante, porque é uma startup, não tem uma mão
montanha de gente para ir para a rua e instalar a estação meteorológica. Aí foi feito um arranjo produtivo junto com a Icatel, que tem um exército, sim, de gente que já trabalhava com orelhões e queria se reposicionar, queria pensar em internet das coisas. Então, toda a parte de serviço de campo, manutenção, foi esse arranjo junto com a Icatel. Então, aqui tem um case interessante de arranjo produtivo para poder viabilizar uma startup com uma solução inovadora. A Dojo, que, seguindo a ideia de plataforma aberta, um hub de integração para eliminar o lock-in que acontece com fornecedores nas cidades, é um grande problema, exatamente esse, é o lock-in que acontece, que vem desde do device até a aplicação preso a um fornecedor, e aí expira aquele contrato, vai fazer uma nova licitação, não é o mesmo que ganha, a cidade perdeu os dados, perdeu todo o investimento que foi feito. Então, a ideia é Campinas aqui olha muito para isso, está querendo ter realmente essa plataforma, esse hub comum, onde todos os sensores falem com ele e as aplicações sejam desacopladas disso. Aqui outros projetos, a questão de iluminação pública, que além de fazer a telegestão da luminária, também proveu uma rede, agora acho que no padrão Wi-SAN, uma rede mesh, para poder transportar os dados. Também é um gateway, BLE, Bluetooth Low Energy, que pode detectar beacons que estão nessa região, fazendo microlocalização desses beacons. E no projeto que a gente está instalando tudo em Campinas, a gente vai conectar a estação meteorológica na rede da Pluvium, a estação meteorológica da Pluvium na rede da ESAT, para também experimentar se ela suporta uma aplicação diferente do que a própria iluminação pública. A ideia é que seja uma rede compartilhada nessa infraestrutura de iluminação pública. E aqui, integração de câmeras novas, câmeras legadas, também tudo passando via plataforma Dojo para manter o dado e integrando outras plataformas, como por acaso a plataforma de vídeo monitoramento da Huawei ou outra plataforma que também a prefeitura tem interesse em mais para frente colocar. O importante é estar integrado e as aplicações nascerem dessa massa de dados e não vinculada a um protocolo, a um padrão de conexão de um fornecedor específico. Aqui são alguns exemplos, então, de aplicações que já estão rodando. A Dojo já está rodando. A Campinas conta com a IMA, que é o data center, o provedor de dados e de infraestrutura computacional e rede da prefeitura. A Dojo já está rodando lá com algumas aplicações que estão sendo desenvolvidas após realizar alguns design sprints com a Secretaria de Segurança, com a Defesa Civil, com a Guarda Municipal, com a INDEC, que é a nossa CET, lá, guardada as proporções, mas o pessoal de mobilidade, para identificar e priorizar aplicações que eles estão necessitando. E aqui, então, tem alguns exemplos, uns screenshots. Eu também não consigo, tem algumas aplicações que eu não consigo acessar mesmo por questão de segurança. Então, aplicação de identificação facial eu não conseguiria acessar daqui de qualquer maneira. Essa até daria para acessar, mas eu precisaria de internet, então eu trouxe alguns screenshots. Aqui a gente consegue ver as 10 estações meteorológicas instaladas em Campinas. A gente vai instalar mais 90 e isso vai formar um grid que vai conseguir dar a previsão, na verdade vai dar informações de clima e tempo, e aí tem vários parâmetros, temperatura, umidade, velocidade do vento, direção do vento, quantidade de chuva, nesses 90 pontos, formando um grid para ter isso em tempo real e trabalhando microclima, ou seja, trabalhando a tendência no microclima em tempo real. Aqui na outra tela já é uma integração, que aí é o Analytics meteorológico da Pluvium, trabalhando essas informações e produzindo essa previsão de tempo. Também é interativo, o mapa, você consegue ver mais detalhes de cada informação. Aqui só para falar, inovação aberta, código aberto. Aqui algumas informações da plataforma Dojo, é um código aberto.
ele também nasceu de uma pesquisa olhando o que estava sendo feito pelo mundo. Nós acabamos adotando como base o framework do FIRE, que é um projeto europeu. Hoje a Dojo ela tem algumas coisas já diferentes que avançamos segundo as necessidades locais, com a conversa com a indústria local, com a conversa com a própria prefeitura, mas ela nasceu com essa arquitetura de microserviços escaláveis, como é a do FIRE, por isso que ele foi escolhido como base, principalmente pela arquitetura, e não por um componente ou outro que estava lá. Aqui já é um conjunto de parceiros que olham e trabalham ou usam só a plataforma. Aqui é um chamado, né? Eu trabalhando com software aberto, o professor também deve estar vendo isso, mas meu sentimento faz 1 ano e meio que a gente está trabalhando, eu sinto que o brasileiro usa muito software aberto, mas não contribui com software aberto. É muito difícil formar essa comunidade e que o pessoal realmente fala, legal, eu usei, então eu vou devolver alguma coisa. Não existe isso, é muito pouco. A gente está com poucos parceiros, o Parque Tecnológico de Itaipu é um deles, e falou, não, eu não quero só usar, eu quero contribuir, eu quero mexer, eu quero fazer o que eu estou precisando e deixar lá também. Então, esse é um dos parceiros que a gente conseguiu que está realmente trabalhando conosco e ajudando a desenvolver o código aberto, desenvolver a Dojo como uma plataforma. Ele também, o PTI também tem iniciativas de cidade inteligente dentro do parque, ainda não extrapolou os limites do parque tecnológico, mas também trabalhando com esse intuito. Aqui eu só gostaria de deixar um convite, no dia 5/6, a gente vai ter um evento voltado às cidades inteligentes, lá em Campinas, no CPQD. Então, é um evento também gratuito. A ideia é trazer também palestrantes interessantes, a programação já está no site. Tem 2 trilhas, tem uma de palestras e painéis para discussão de temas, projetos, o que está acontecendo em termos de cidade inteligente, e uma outra trilha que é um treinamento, um mini curso de Dojo, também com a ideia de ser prático, sair de lá com alguma coisa funcionando, com o sensor sendo coletado e já preparado para produzir as aplicações. Não, pode falar. É desenvolvedor de software. Tem alguns pré-requisitos voltado para desenvolvimento de software. Precisa ter pelo menos uma base de desenvolvimento de software. No site, eu posso mandar depois para você, se você quiser divulgar, mas procurando por Join Up Seats, vai chegar lá. E era isso, agora que venham as perguntas fáceis para mim e as difíceis para ele. Ok, muito obrigado, professor Maurício.